A proposta central desse pacote neoliberal é limitar o crescimento do salário mínimo ao limite do novo teto de gastos. O limite do novo teto de gastos é 2,5% de crescimento ao ano. O que é que isso significa? Já tem gente nas redes sociais mentindo, dizendo que isso é nada demais, porque o salário mínimo vai continuar tendo reajuste real. Sim, gente, vai continuar tendo reajuste real. Reajuste real de no máximo 2,5% ao ano, e no máximo 2,5% ao ano, entende? Isso significa que no melhor dos cenários o reajuste vai ser de no máximo 2,5% ao ano, segundo as próprias estimativas do governo Lula. Se essa mudança for aprovada, o reajuste do salário mínimo, que em 2025 seria 2,9%, vai para 2,5%, e em 2026, que seria 3% acima da inflação, vai para 2%. Então você está limitando os ganhos do salário mínimo. Vamos fazer uma simulação que é para entender o que isso significa. Gente, se essa regra de o salário mínimo pode ter ganho real acima da inflação de no máximo 2,5% tivesse vigente desde o primeiro governo Lula, desde o governo Lula 1, como é que estaria a situação do salário mínimo hoje? O economista Pedro Rossi, se a regra do salário mínimo do pacote apresentado por Haddad ontem, valesse desde 2003, hoje o salário mínimo seria em torno de 25% menor, ou seja, um quarto menor do que é hoje, ou seja, inferior a R$1.000. Então veja, se a regra proposta por Fernando Haddad ontem, né, de limitar o crescimento real do salário mínimo a 2,5% ao ano no máximo, tivesse valendo desde 2003, hoje o salário mínimo seria menos de R$1.000. Entendeu? É isso que significa, gente. É isso que é a gravidade que significa. Mas continuando, o crescimento dos governos Lula 1, Lula Dilma 1, de em torno de 70% teria sido de 25%. Sabe a popularidade que o Lula tem na classe trabalhadora mais precária, que ganha até 2 salários mínimos? O principal motivo disso não foi o Bolsa Família, foi a valorização do salário mínimo. Então veja, é o governo Lula 3 destruindo inclusive o legado mais positivo do ponto de vista de ganho de renda para a classe trabalhadora dos próprios governos petistas passados. Vamos lá. Aqui está o gráfico, né, gente? Deixa eu ver como é que fica na tela. Pronto, dá para ver. Ó, essa linha em azul é como seria o crescimento do salário mínimo desde 2003 com a regra nova neoliberal proposta ontem pelo Fernando Haddad. Aqui, ó. E essa aqui é efetivamente o que aconteceu. Olha a diferença do reajuste do salário mínimo de 2023 para cá, do ganho real do salário mínimo no modelo atual, e olha o que seria de perda, com a proposta do Fernando Haddad. Vocês conseguem olhar para esse gráfico aqui e ficarem tranquilos, gente? O que vocês acham? Vocês acham que, por exemplo, o Lula teria chegado a 80% de popularidade se essa regra de valorização do salário mínimo estivesse valendo no governo Lula 1 e 2? Por exemplo, assim, você que é petista fanático, pelo amor de Deus, defenda o legado do petismo. Todo mundo que não está em uma posição fetal negacionista já entendeu que o governo ontem criou uma armadilha. Ele lança junto um ataque neoliberal e lança junto uma medida positiva para impedir críticas, para impedir contestação, para criar um clima de todo mundo que está criticando o ataque neoliberal só sabe reclamar, e aí o ataque neoliberal é aprovado esse ano, a medida positiva fica para 2025 se for aprovado. Entenderam isso? Redução de reajuste do salário mínimo, benefício, aposentadoria, etc. para agora, 2024, 2025, e certas bondades: isenção do imposto de renda, taxação dos ricos depois, 2026. Quem sabe? Samuel também, gente, não dá para ser acusado de antipetista não, viu? Dá para ser acusado de antipetista não. Vamos lá. Economista Pedro Rossi, que, como eu disse, se não me falha a memória, participou da elaboração do programa de governo da campanha do presidente Lula em 2022. Né? Vamos ver o que Pedro Rossi aqui escreveu. O anúncio de Haddad não encerra a discussão. De um lado, o ajuste do lado do gasto não vai ser suficiente para viabilizar o arcabouço no longo prazo. Veja, isso aqui é fundamental. Ano que vem vai ter pressão de novo para um novo ajuste fiscal neoliberal, dessa vez pegando o piso constitucional da saúde e da educação. É dia 28/11/2024, às 1h80 da tarde. Ano que vem vai ter a pressão
para um novo ajuste fiscal para manter um novo teto de gastos, dessa vez atacando diretamente o piso constitucional da saúde e da educação. É só esperar, percebe? Porque o problema não é só pressão do mercado, é um falso debate aqui, é dizer, a pressão do mercado, a pressão do mercado, a pressão da burguesia, né, gente? Enfim, é disso que a gente está falando, da classe dominante, é para garantir a salvação do novo teto de gasto, do arcabouço fiscal. Enquanto o arcabouço fiscal não for derrubado, vai ter que ter, de tempos em tempos, um ajuste fiscal neoliberal. É isso, até inclusive não sobrar nada dos direitos sociais arrancados pela classe trabalhadora que foram consolidados na Constituição de 88. Esta é a tônica, este é o problema. Esta é a questão de fundo. Mas vamos lá. Aí, gente, não venha com esse negócio, tá usando o Globo, a mídia burguesa, esses números são reais, viu, gente? É só fazer as contas. É isso. Salário mínimo. Nova regra, o ataque neoliberal, pode tirar 100 bilhões de pensão e aposentadoria até 2030. Medida representa 1/3 do reajuste. E aí a gente desce aqui, ó, para mostrar uma coisa para vocês. Aqui, ó, se essa regra for aprovada esse ano, 2024, em 2025, o que é que vai acontecer? Com a nova proposta para o salário mínimo, o governo deixará de pagar em aposentadoria e benefícios sociais, leia-se BPC, principalmente, cerca de 2,2 bilhões em 2025. Isso porque, de acordo com os cálculos do governo, a cada R$1 de aumento no salário mínimo, cria-se uma despesa de aproximadamente 392 milhões. Os benefícios previdenciários, dentre outros, não podem ser menores que o valor do salário mínimo. Veja a projeção de economia ano a ano. E aí, veja, aqui, gente, não é projeção de economia não, né? É projeção de tirar a renda da classe trabalhadora, né? É disso que a gente está falando. Tirar a renda da classe trabalhadora, que acessa essa renda via salário e via benefícios como o BPC. Aqui, gente, 2025, 2,2 bilhões, 2026, 9,7 bilhões, 2027, 14 bilhões, 2028, 20 bilhões, 2029, 27,8 bilhões, 2030, 35 bilhões de reais. Sabe o que é o curioso? Você junta essa economia, entre aspas, não dá nem metade do que se paga por ano de desoneração fiscal para as grandes empresas. Mais de 500 bilhões. Vocês entendem? Enfim. E aí, continuando aqui, que essa parte é importante, ó. Referência para 59,3 milhões de pessoas. De acordo com a nota técnica divulgada em dezembro do ano passado e atualizada em janeiro de 2024 pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos de ESE, o salário mínimo serve de referência para 59,3 milhões de pessoas no Brasil, percebe? Então assim, quando você ataca o salário mínimo, você está atacando mais de 50 milhões de pessoas. Presta atenção, 70% dos trabalhadores brasileiros recebem até 2 salários mínimos, no máximo, e vão ser impactados diretamente por essa medida. Sem falar nos ataques ao BPC e na mudança no abono salarial, que eu vou debater em outros vídeos do canal. Então veja, qual é a lógica aqui? A lógica política. Foi uma manobra muito bem feita, parabéns. A petistada tá maluca na internet, atacando todo mundo, xingando todo mundo e tal. Foi uma manobra muito bem feita para reduzir o impacto negativo do anúncio do ajuste fiscal. Foi uma medida para tentar controlar a base social e para dizer assim, o governo está em disputa, tem uma coisa boa, tem uma coisa ruim. Só que o governo vai politicamente separar os dois momentos. Então, primeiro, o ajuste fiscal neoliberal agora, depois, em 2025, ninguém sabe quando, aí faz a mudança no imposto de renda, se for aprovado, só começa a valer em 2026. Só que o ataque ao salário mínimo vai prejudicar mais pessoas, mais de 50 milhões, do que a mudança no imposto de renda, que vai beneficiar em média 35 milhões de pessoas. Então você vai ter um pacote que a parte dos ataques neoliberais está garantido, a parte da medida boa do reajuste da tabela do imposto de renda não está garantido, vai ficar para 2025 ser votado e se for aprovado em 2026. E a parte do ataque neoliberal afeta muito mais pessoas, mais de 50 milhões de brasileiros, e a parte boa afeta no máximo 35 milhões de brasileiros. Vocês entenderam? Então assim, eu acho engraçado quem fala que não é uma medida neoliberal quando a variável de ajuste das contas públicas aqui, de corte de gastos, é você reduzir o crescimento real do salário mínimo para, consequentemente, reduzir o gasto público com aposentadoria e BPC, né? E aí este é o maior volume de corte de gastos do pacote.